6 horas e 57 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Crise na saúde, dúvidas sobre a manutenção dos incentivos da Zona Franca e a ameaça de greve de professores. Esses foram alguns dos pontos mais desafiadores para Wilson Lima nos primeiros 100 dias de governo. E para dar mais detalhes sobre as medidas adotadas pelo Estado à frente desses problemas, a gente está recebendo aqui no estúdio o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Obrigado, Adriane Diniz, bom dia também para os meus colegas. Que bom estar de volta aqui a essa casa. Bom dia também aos telespectadores. A gente começa falando de uma preocupação de muita gente para o dia de hoje, que é a greve dos professores. Estava prevista para começar nesta segunda-feira. Houve uma suspensão aí da Justiça, que determinou inclusive multa diária em caso de descumprimento, alegando que essa paralisação é ilegal. Diante desse cenário, mesmo com essa proibição da Justiça, há a reivindicação dos professores e, do outro lado, há o governo que tem essa questão da lei de responsabilidade fiscal. Há como haver algum tipo de entendimento, alguma flexibilidade diante do que é proposto pelo governo e do que é pedido pela categoria? O governo tem sempre se mantido aberto ao diálogo com os professores. E eu entendo a importância que tem o professor nesse processo, no processo de valorização da categoria. É tanto que, assim que assumiu o governo, no mês de janeiro, nós já demos um reajuste de 9,3%. E agora vamos sim cumprir a data base, que é de 3,9%. E isso referente ao acumulado da inflação dos últimos 12 meses. Nós vamos cumprir isso, inclusive hoje, estou autorizando já esse reajuste aos professores. Quando houve a manifestação dos procuradores com relação à questão da greve, a nossa maior preocupação é o prejuízo que isso vai causar para os alunos, né, com relação ao ano letivo. E aí, no final do ano, a gente sempre tem aquele negócio do calendário especial e nem sempre se consegue recuperar o que foi perdido, esse tempo que ficou parado. Os professores passaram cerca de 4 anos sem conseguir esse reajuste, né, da categoria da data base. Ele começou a ser concedido no final do ano passado, finalizando esse déficit no início desse ano, e agora tem essa previsão de quase 4% de reajuste da data base, que é um reajuste previsto anualmente para todas as carreiras do Estado. Está sendo cumprido o que prevê a lei, não dá para ir além disso. Eu não posso dar nenhum percentual a mais que isso, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Se eu fizer isso, eu vou responder juntamente com o secretário de Fazenda. E o que o governo do Estado está fazendo é trabalhando com muita responsabilidade, cumprindo o que está previsto na legislação. Logo que se assumiu o governo do Estado, houve um problema com outra categoria, talvez acho que o principal problema desses 100 dias, que foi com a questão do setor de saúde, que era um déficit milionário, meses de salários atrasados aí para os profissionais de saúde, terceirizados principalmente, e isso está sendo ajustado de que forma, né? Eu vi na entrevista que se deu coletiva falando dos 100 primeiros dias que não tem fornecedor hoje com o serviço atrasado, o pagamento atrasado. Desde janeiro que nós estamos pagando em dia todos os fornecedores da área de saúde, e esse foi um compromisso que nós firmamos com as empresas e também com as cooperativas. Elas estão em dia com todos os pagamentos desde o início de janeiro. Quando nós assumimos o governo, recebemos um passivo significativo de empresas que estavam há 4, 5 meses sem receber esses pagamentos. Nós negociamos com essas empresas e estamos começando a pagar o atrasado. E o acordo que nós assumimos é que a cada mês nós pagaríamos 33% de uma competência. Porque tinha empresas que tinham atrasado o mês de dezembro, tinha outras que estavam com o mês de novembro atrasado, e esse atrasado nós iríamos pagar 33%. A próxima etapa agora é o pagamento de 66% para a gente pagar já uma competência atrasada. Mas a gente está fazendo isso, inclusive, acordado com as empresas e também com as cooperativas. É claro que há uma preocupação muito grande com relação aos funcionários. Nós estamos dando prioridade para aquelas empresas que trabalham com RH. Inclusive, estamos entrando em acordo com algumas instituições financeiras
para que quando esse dinheiro seja depositado na conta, automaticamente o banco já retenha o percentual ou os valores que são destinados para o pagamento de funcionários. Acontecia de alguns casos a empresa receber e não repassar para o funcionário, né? Nós estamos recebendo muitas reclamações de funcionários de algumas empresas que não estariam recebendo. Então, para evitar esse tipo de desencontro de informação, nós estamos entrando em acordo, tomando medidas como essa daí, para garantir que o funcionário, que o enfermeiro e que o médico recebam o seu salário. Para você aí de casa entender melhor, o passivo é uma espécie de herança do mal, uma dívida que ficou do passado e que precisa ser paga, porque afinal de contas essas pessoas trabalharam e têm direito, merecem receber esses salários. 33% já foi pago e a previsão... 33% de uma competência, de um mês que estava atrasado. E aí outras empresas devem começar a receber também a partir de agora esse passivo. As empresas estão recebendo já esse passivo, né? Nós já pagamos 33% de uma competência e 33% vamos pagar agora 66%, ou seja, a gente já paga um mês atrasado. Lembrando, Adriane, que quando a gente assumiu o governo, nós assumimos com essa dívida, mas sem dinheiro em caixa para poder pagar isso daí. Além dessa questão dos profissionais, existe metas a serem alcançadas dentro da questão de saúde. Um dos problemas também identificados foi a própria central de medicamentos, né, que estava praticamente vazia assim que você assumiu. Já deu para, pelo menos, minimizar esse problema dos medicamentos nos hospitais e na central? Sim. Quando nós entramos no governo do estado, eu fiz questão de ir na central de medicamentos, até porque essa sempre foi uma grande e é uma grande preocupação da nossa parte. Havia apenas 12% dos medicamentos que deveriam ter na central de medicamentos. Hoje, 3 meses depois, nós já conseguimos triplicar essa quantidade de medicação. Hoje o abastecimento é de 38%. Fiz questão também de visitar a farmácia das unidades de saúde, fui no João Lúcio, fui no Platão Araújo, fui na Balbina Mestrinho, fui na Fundação Secom e visitar as farmácias. E nessas unidades e nas outras unidades, há pelo menos 70% de abastecimento de medicamentos. Aqueles medicamentos que não tem nas unidades, há um medicamento similar ou com um princípio ativo similar que pode compensar esse medicamento. E a gente está trabalhando para que até o final desse semestre nós possamos ter a central de medicamento com um abastecimento dentro do que é aceitável. A gente noticiou durante esses meses, né, muitos medicamentos encontrados vencidos, que foram incinerados. Ou seja, de um lado falta medicamento e do outro lado se compra medicamento em excesso ou de forma mal administrada que acaba que eles não foram utilizados, né? Para resolver essa questão de comprar o que se precisa, comprar o que é prioridade, foi feito algum tipo de replanejamento nessa Secretaria de Saúde? Desde 2010 que não se faz uma reavaliação dos medicamentos, da medicação e também dos produtos que são necessários comprar para ter na central de medicamentos. E só com essa reavaliação que a gente fez, Adriane, nós conseguimos economizar 3 milhões de reais. E nós estamos implantando um sistema, juntamente com o governo federal, para que tenha esse controle de tudo que está sendo dispensado para as unidades de saúde e para que a gente tenha controle desse estoque. Esse sistema que está sendo implantado, ele me dá um percentual do que foi, ou uma média do que foi utilizado nos últimos 3 meses, para que eu possa mandar aquela quantidade, para que eu não mande nem a menos e nem a mais. Então, e aí eu vou ter o controle também do que tem em cada unidade, para que eu também possa estar fazendo esse remanejamento de medicamento. Como que era feito antes? Antes, se os diretores tinham algum tipo de relacionamento, se conheciam, ficavam ali fazendo uma permuta de medicamentos. Se você tinha alguma relação com o diretor, você conseguia com facilidade esse medicamento. Se não, você tinha dificuldades para conseguir esse medicamento. Ou seja, eram os próprios diretores que decidiam isso. Hoje, quem vai decidir isso é a Central de Medicamentos, é a Secretaria de Saúde, porque ela vai ter controle de onde é que tem essa medicação e de como é que ela está sendo dispensada. E aí, quando não havia esse controle sobre o que comprar, acontece o que eu mostrei, o que nós mostramos, que é o prejuízo de medicamentos que estavam sendo vencidos. Inclusive, tiveram alguns produtos, a alimentação especial, que a gente teve que mandar para estados vizinhos, porque estava próximo a vencer e a gente não tinha demanda para isso. Então, a gente teve que encaminhar para esses estados.
A expectativa da população, independentemente de estar resolvendo um problema que já existe, é de ter melhorias, né? Ter melhorias, ter novos investimentos. Um dos investimentos e uma das prioridades deve ser agora o Hospital da Zona Norte, né? Hoje ele não funciona na sua plenitude, cerca de apenas 30%, 32%. né? 32% desse hospital funciona e tem vários leitos que poderiam estar sendo ocupados, vários profissionais que poderiam ser deslocados para essa região ou contratados, admitidos para essa função. O que está sendo planejado para que esse hospital, que já tem uma estrutura física, possa ser utilizado de fato com todas as suas especificações? O Delfim Aziz é um dos melhores hospitais do Brasil. Tem uma estrutura maravilhosa. Inclusive, por várias vezes, nós mostramos aqui na televisão equipamentos que estavam parados, salas e leitos ociosos. Hoje, eu estou com 32% do hospital funcionando. Mas, a partir de hoje, a gente vai começar, vai aumentar essa capacidade de funcionamento do Delfim Aziz. Hoje, daqui a pouco, estou indo lá para acompanhar o início dos procedimentos cirúrgicos que serão realizados naquela unidade hospitalar. E não é mutirão, será um trabalho permanente. Nesse momento agora, nós vamos fazer, por mês, em média, 180 cirurgias. E nesse primeiro momento, nós vamos começar a fazer procedimentos cirúrgicos de vesícula, hérnia e ostomizados. Já há, inclusive, 6 pacientes que estão internados para fazer esses procedimentos cirúrgicos hoje. Então, a partir de agora, nós vamos ter 6 cirurgias por dia sendo realizadas no Delfim Aziz. E até o final desse semestre, nós vamos colocar o hospital funcionando 100%. Eu vou inaugurar nesses próximos 3 meses, mais 25 leitos de UTI. E um hospital que tinha 120 leitos funcionando, nós vamos ampliar para 300 leitos funcionando. Então, imagina como a gente vai ampliar o serviço de saúde. E aí, no momento que eu começo a fazer isso, Adriane, eu desafogo o Adriano Jorge e outras unidades e permito que essas unidades continue sendo referência nas suas especialidades. É o caso, por exemplo, do Adriano Jorge, que trata de ortopedia. Como havia demanda de outros procedimentos cirúrgicos, a ortopedia acabava competindo com essas outras cirurgias, o que acabava dificultando a vida do paciente que estava numa fila de espera. Com um cenário de ainda instabilidade dentro dos cofres do Estado, como é que se consegue colocar um hospital para funcionar na sua totalidade nos próximos 3 meses? Eu tinha 32%, olha que interessante, eu tinha 32% do Delfim Aziz funcionando. Nós assinamos um contrato com uma OS e só na mudança de administração eu já economizei 2 milhões de reais, porque os serviços que estavam sendo realizados lá me custavam por mês 10 milhões de reais. Com a entrada da OS, eu estou pagando agora 8 milhões de reais por mês. Na mudança da empresa que vai administrar? Só na mudança da empresa. Só na mudança da empresa. Sem levar em consideração que essa empresa também vai administrar a UPA Campos Sales. Então, a gente vai ter diminuição de custos e ampliação dos serviços, porque, naturalmente, eu vou desafogar as outras unidades, porque ali também, em alguns casos, eu vou ter leitos de retaguarda. Por exemplo, uma pessoa faz o procedimento cirúrgico lá no Francisca Mendes e aí ele acaba indo lá para o Delfim Aziz para ser acompanhado por um especialista. Outra questão que acaba sendo uma preocupação para todos nós aqui no Amazonas é a questão do polo industrial de Manaus. A gente vive nos últimos anos constantes crises relacionadas à indústria, na verdade, constantes ameaças, né? Se deu a prorrogação por mais 50 anos, mas a gente ainda não tem garantias da permanência dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. E a gente tem visto essa discussão em vários aspectos, em vários caminhos, no Parlamento Federal, nas visitas a Brasília também, suas. Tem algo específico que te preocupa mais relacionado à indústria aqui no Amazonas e que está sendo feito algum tipo de mobilização para conseguir ter uma facilidade de negociação, de repente, com o governo federal, algo do tipo? Nós temos um desafio muito grande pela frente, que é preservar os incentivos da Zona Franca de Manaus. Disso daí a gente não abre mão, porque nós não temos nenhum modelo a curto ou a médio prazo que possa substituir esse modelo, que é um modelo exitoso. Que, diferente do que falam por aí, ele não é nenhum peso para o Brasil. Aliás,
por conta dos incentivos, o estado do Amazonas está entre os 8 estados brasileiros que são superavitários, ou seja, a gente devolve mais do que recebe aqui no estado do Amazonas. Para cada R$ 1 de renúncia que o governo federal faz, a Zona Franca retorna R$ 1,30. Ou seja, nós temos 30% aí de retorno, o que é algo muito significativo. Zona Franca não dá prejuízo. Mas nós precisamos fazer com que esse modelo seja a base para que nós possamos diversificar atividades econômicas e dividir riquezas. Hoje, 80% das atividades estão concentradas na capital e o interior está relegado a um segundo plano. E há duas questões que nos têm preocupado de imediato, que é a consulta pública sobre os PPBs do polo de informática, né? Especificamente sobre o de componentes. Os parâmetros que estão sendo adotados são muito preocupantes porque faz com que as empresas aqui percam competitividade e aí a gente está falando de 4.500 empregos. Inclusive hoje, o meu secretário da Fazenda está reunindo com o Caio Megali, que é o secretário de Indústria e Comércio, para tratar exatamente sobre essas questões. Estamos conversando com a bancada também tem se mobilizado muito nesse sentido e hoje ou amanhã os nossos técnicos devem se reunir com a bancada do estado do Amazonas. E há também uma outra preocupação que é com relação ao polo de concentrados. Houve aquele decreto assinado no final do ano passado pelo presidente Michel Temer, em que o IPI, que era de 20%, caiu para 12% e em junho deve cair para 8%. Conversei com o presidente da República e pedi para que houvesse sensibilidade no sentido de sentar e conversar com os nossos técnicos para que nós pudéssemos encontrar um meio termo, para que a gente não perdesse a competitividade aqui na Zona Franca. Então, são duas coisas de imediato que estão nos preocupando e que a gente tem se mobilizado para que haja esse entendimento e que a gente não perca os empregos que tem aqui em Manaus. A gente chegou aos 100 dias de governo, é uma experiência totalmente nova para você, que é o seu primeiro cargo político e logo à frente do Executivo Estadual. O que foi que percebeu durante esses 100 dias que antes de ser governador ainda era uma suposição? O que foi que estava previsto nas suas expectativas e quando você se viu diante do governo não deu para fazer de imediato como se planejava? A burocracia, né? E a maneira também como nós encontramos o Estado. Nós tivemos, por exemplo, no final do ano passado, mais de 1.100 promoções para a polícia, tivemos algumas outras leis que foram aprovadas e algumas armadilhas que foram deixadas que a gente está tentando encontrar um equilíbrio para que a gente possa sanar dívidas, por exemplo. Durante a transição, nós tivemos acesso a alguns números, mas não tínhamos em toda a sua plenitude. E só quando entramos é que nós tivemos a real dimensão desses números. Né? A gente tinha uma ideia de 1,5 bilhão, 2 bilhões de rombo. Quando a gente entrou e teve acesso real aos números, o rombo era de 3,2 bilhões de reais. E os planejamentos iniciais foram feitos com base nessas informações Exatamente. repassadas? E aí a gente teve que reformular. Mas eu não estou para lamentar o que a gente pegou. Né? A gente teve que reformular, teve que replanejar toda a nossa estratégia. E o que a gente está tentando fazer é encontrar esse equilíbrio, cortando gastos e ampliando os serviços. Do início do ano até agora, a gente já economizou 82 milhões de reais com corte de combustíveis, passagens diárias, aluguéis que eram desnecessários. E a ideia é que até o final desse ano a gente consiga encontrar esse equilíbrio. Para os próximos meses, para os próximos dias, o que o nosso telespectador, o eleitor, a população amazonense pode esperar a partir de então, né? Já que já se tem um raio-x de como o Estado está e já se começou a fazer algumas coisas para resolver os problemas mais críticos. Nós começamos um trabalho muito forte para fazer essa entrega para o cidadão. Conseguimos diminuir significativamente os números na segurança pública, número de homicídios, de latrocínios, roubos, principalmente no transporte coletivo. Estamos trocando o armamento da polícia de .40 para 9 milímetros. Estou valorizando também os profissionais, já garanti o reajuste de 10% para os policiais militares e tem a database desse ano que também deve ser cumprida
e vai ser cumprida pelo atual governo. Na área de saúde temos feito muitos avanços e até o final desse semestre vamos colocar a central de medicamentos com um nível aceitável de medicamentos, vamos colocar para funcionar o Delfina Aziz 100%, como eu havia falado. Estamos retomando obras, né, que estavam paradas, que é o caso do Anel Sul. Tem algumas outras obras que devem ser lançadas. Estou retomando obras no interior. Começamos a fazer um serviço de tapa-buraco na M070, né, que nos últimos dias tinha sido uma reclamação muito grande dos moradores daquela área. E a nossa dificuldade de tocar a obra ali é por conta desse período chuvoso. E assim que sair o sol, a gente efetivamente começa esse trabalho de duplicação, retoma esse trabalho de duplicação da M070 e no ano que vem a gente deve entregar ela totalmente concluída. E aí a gente está tomando as medidas para encontrar esse equilíbrio entre despesas e receitas, para que a gente tenha um estado economicamente saudável e que a gente possa fazer as entregas para o cidadão. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer todos os esclarecimentos para a gente. Sucesso nos próximos meses de administração. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Obrigado também mais uma vez à TV A Crítica. Muito obrigado a você de casa. Recebi hoje o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, fazendo o balanço dos 100 primeiros dias na administração. E depois do intervalo tem as notícias do esporte. Não sai daí que eu volto já já.